endometriose é uma condição que atrapalha muito a qualidade de vida de muitas mulheres. Quem tem sabe do que eu estou falando. É uma condição, muitas vezes, crônica, que prejudica as atividades diárias, prejudica o social, prejudica o trabalho, prejudica estudos, traz consigo outras comorbidades, como transtorno de ansiedade, transtorno do sono, depressão. E por ser uma doença de muito difícil controle, e uma doença crônica, que te acompanha por longos períodos, a dor envolvida com a endometriose muitas vezes é de difícil controle. E por ser uma dor crônica, a cannabis medicinal pode ter benefício também nesse tratamento. O canabidiol tem o potencial de conseguir modular a percepção do cérebro em relação à dor. Não estou te falando que a endometriose vai ser curada pela cannabis medicinal, mas ela pode te trazer um pouco de mais qualidade de vida enquanto você faz o tratamento principal, às vezes até mesmo cirúrgico, da endometriose. E a cannabis no sexo? Muitas pessoas falam que realmente ajuda, dá aquele ânimo a mais. O que você acha? Tem estudo sobre isso? Dentro do sexo, né, da sexologia, a medicina tem uma área que chama sexologia, que estuda tudo relacionado à relação sexual, tanto desde o início da vontade até como chegar no prazer, a parte sociológica envolvida nisso. Então tem uma ciência mesmo envolvida por trás de tudo. A relação da cannabis medicinal com a sexologia tem muitas possibilidades de benefícios. Talvez o que eu acho que encontre que seja mais importante de ser falado é uma condição que a gente chama de dispareunia. Dispareunia é a dor que a mulher tem durante a relação sexual, o que muitas vezes impede a paciente de ter relação com seu parceiro por conta da dor. E acaba que isso gera outras doenças, gera um transtorno de ansiedade, gera um estresse, pode causar distúrbios do sono. E a cannabis medicinal, como a gente já comentou algumas outras vezes, ela tem a possibilidade de atuar na dor, seja ela qual for, no transtorno de ansiedade, no sono, no estresse. Então, a gente consegue observar em algumas pacientes já um efeito direto na redução da dor durante a relação sexual. Se você diminui a dor, você aumenta a vontade, aumenta o libido, aumentando a lubrificação natural da mulher, isso tudo favorecendo para o sexo, para a relação sexual ser prazerosa finalmente, porque antes não era a dor que ela sentia. Então tem essa condição que é muito importante da gente abordar. Tem a relação também do paciente homem que tem ejaculação precoce, o paciente homem que não consegue ejacular, que isso também acontece, e da própria melhora da libido. Como que a cannabis medicinal pode atuar nessas condições? Eu já comentei algumas vezes com vocês também sobre o nosso sistema endocannabinoide. A gente tem um sistema no corpo que a gente nasce com ele, e a gente depende dele para várias funções do nosso corpo, como prazer, inflamações, controle de inflamações, controle de dor. Então a gente já nasce com a maconha natural sendo produzida no nosso corpo. A principal molécula que a gente fala que é a mais parecida com as moléculas da cannabis, ela se chama anandamida. A anandamida é uma molécula do nosso sistema endocannabinoide que ela é a molécula da felicidade, entre aspas, né? Uma molécula muito relacionada com prazer. E o que o canabidiol faz? O canabidiol, ele ajuda a anandamida a ficar mais tempo circulante no nosso organismo. O canabidiol, ele impede a degradação da anandamida. Se você impede a degradação da anandamida, você tem mais molécula de felicidade sendo circulada no seu corpo e é muito mais fácil você ter prazer, seja ele qual for. Além disso, o canabidiol ele também atua em alguns receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor relacionado à ansiedade. Então, se você consegue meio que simular o efeito de uma serotonina no corpo, através do CBD, você consegue reduzir a ansiedade, você consegue aumentar a possibilidade dessa pessoa sentir prazer. Isso tudo deixa a pessoa mais confiante, né? Então, a gente acaba envolvendo também a parte psicológica envolvida na ejaculação precoce, quando o paciente não consegue ejacular, não consegue ter um orgasmo. E, inclusive, tiveram alguns estudos que mostraram que pacientes que já faziam uso de cannabis de alguma forma, seja recreativo ou medicinal, tiveram uma porcentagem de orgasmos maior do que aqueles pacientes que não faziam uso. E mesmo pacientes que antes tinham dificuldade de ter orgasmo após o uso da cannabis medicinal passaram a ter.
Isso é uma questão muito individual, os estudos estão aí para levantar hipóteses, para trazer algumas informações a mais para a gente, então não tem como a gente generalizar e falar que vai funcionar para todo mundo, até porque a sexologia é uma área multidisciplinar, não é você toma uma coisa e resolve, né? Tem toda uma questão psicológica, psicoterapêutica que precisa ser abordada em conjunto, tem questões hormonais que são envolvidas, né? Níveis de testosterona, de estrogênio, progesterona, tudo isso aí também pode estar envolvido. Mas acredito que sim, a cannabis tem um grande potencial de atuar na sexologia, melhorando, né, essa função orgânica que a gente tem, que todo mundo que já fez gosta de fazer.